Hoje eu vou retornar aqui no canal de um assunto que é bastante relevante, que é a questão da crise hídrica no Brasil, no atual cenário aí de 2021. Apesar de que a primavera já iniciou e o regime hídrico, principalmente do Sudeste, é nítido, é perceptível que a questão da frequência das chuvas já mudou em relação ao período do inverno. Então, se você está interessado por esse tema, já te peço aí para se inscrever aqui no canal Modernidade e Ciência e também coloque ali, gostando do vídeo, o seu joinha. Bom, eu já tratei em alguns outros vídeos a respeito do grande erro estratégico lá atrás, por volta entre 2008 até 2010, de se tentar amenizar a questão ambiental, não enfrentando de fato o problema da geração de energia elétrica no Brasil, com uma população que demanda cada vez mais energia, mesmo as plantas industriais precisam de mais energia, e simplesmente se tenta disfarçar isso usando aqueles termos: ah não, mas energia eólica, energia solar é tão importante, o Brasil... Então, claro que é importante, como fonte de energia agregada a toda a matriz energética brasileira. Mas não dá para imaginar simplesmente, por exemplo, que energia elétrica e eólica atinge uma relevância, por exemplo, de 30% da matriz energética brasileira, 40%. Não dá. Realmente você ficaria refém de uma geração que depende de fenômenos da natureza, coisas que simplesmente você não controla e você não tem a chamada energia pronta. Mas o objetivo hoje aqui é mostrar para vocês como certos projetos que foram descaracterizados hoje nos afetam enormemente, por questões puramente ideológicas ou de uma certa concepção de mundo, onde a humanidade não teria sobrevivido se ela de fato não tivesse feito uma série de mudanças na natureza, no ambiente em que a cerca. É claro que não estou pregando aqui de nós voltarmos a caçar baleias, focas e animais simplesmente para produzir óleo de baleia, pele de baleia. Mas se nós voltarmos no tempo, centenas de anos atrás, essa caça e essa qualidade desse material, essa energia que esses animais propiciavam, era fundamental para a sobrevivência humana. Se nós não tivéssemos feito represamentos, desvios de rios, alagamentos propositais para a produção de alimentos, nós também não teríamos chegado onde chegamos. É claro que a técnica, a engenharia, a física nos propicia um menor impacto possível dentro de técnicas melhoradas hoje, né? Não podemos cobrar isso de pessoas que fizeram lá um represamento, que construíram um canal 300, 400 anos atrás. Então, seria ler o passado com a régua do presente. Então, recentemente, numa reportagem aqui no jornal, que eu gosto de brincar, né, com o Jornal da Província, né, pela relevância que tem hoje no número de assinantes, né, na província de São Paulo, né? Então tem uma matéria cujo título era o seguinte: em meio à crise hídrica, Belo Monte opera com meia turbina e gera apenas 300 megawatts. E é verdade, eu já tinha feito vídeos sobre isso lá também lá no Instagram, onde realmente vocês vejam a falência de um projeto de engenharia. Falência do projeto como projeto, né? Porque no projeto de engenharia ele tem que ser meio aderente à realidade. A partir do momento em que ele simplesmente se desvia da realidade, eu considero que simplesmente é um projeto falido, né? E Belo Monte, na circunstância que ele foi constituído, eu já, não é de hoje, já desde 2010, eu dizia: olha, isso não vai dar certo. São 18 turbinas que tem ali, hoje operando com uma turbina só. A previsão de energia gerada média, que já seria abaixo de 50% da potência instalada, quer dizer, você instala 11,2 gigawatts de potência instalada só para pregar e dizer: não, isso aqui é uma das maiores usinas do mundo, só que ela hoje funciona com uma turbina. E tudo por quê? Tudo porque um celeuma ali, por volta de 2008, de que o rio Xingu, que já tinha sido mapeado, que é um local muito importante para a construção de 6 hidrelétricas, você aproveitando sucessivamente as quedas d'água que existem ali. Não, naquele momento, em 2008, se decide na construção de apenas uma hidrelétrica, que seria Belo Monte. E ainda por cima,
se descaracteriza o projeto transformando Belo Monte no fio de água, que é um projeto interessante do fio de água quando você tem uma propriedade, tem um pequeno curso d'água ali, com aquela pequena diferença de potencial, e você faz uma mini hidrelétrica, né, uma PCH, usando apenas a vazão daquele riacho. Se não tiver água num certo período do ano, você passa a usar a energia das fontes regulares que chegam até aquela propriedade. Mas construir uma usina dessa que se baseasse nos fenômenos da natureza ali do Pará, realmente é uma grande besteira. Na própria matéria, inicialmente, diz, olha, o rio Xingu ele tem um regime hidrográfico que ele varia no espaço de 12 meses de uma vazão, vamos dizer, de 1 para 25. Então a magnitude da vazão do rio ela é alterada em função das cheias em 25 vezes. Por isso que na questão agora que nós estamos em período de seca naquela região, só consegue operar com metade da potência nominal de uma turbina. A turbina é de 600 megawatts, só consegue produzir 300 megawatts. E a grande questão que nós temos é que sim, tem um parágrafo aqui que diz assim: a construção de usinas de fio de água sempre foi motivo de grandes discussões no Brasil. Não, eu discordo. Não. Foi discutido exatamente em 2008, porque no levantamento do potencial hídrico no final dos anos 70 dessa região do rio Xingu, não tinha problema nenhum, já se sabia que ia construir 6 usinas hidrelétricas ali. Foi em 2008 que surgiu essa celeuma, porque se iria ter um reservatório bastante extenso, e aí se tentou descaracterizar a formação desse grande lago com a desculpa de que não haveria dano para as populações ali, comunidades indígenas teriam que ser deslocadas e tal. Como se nós, em toda a história humana, não tivéssemos, por exemplo, que abrir mão de certas coisas para conseguir um benefício maior. Quer dizer, fica uma coisa muito infantil de dizer não vamos causar dano nenhum, não vamos fazer nada, vai ser tudo como era antes. Vamos instalar uma usina como essa, vai ser tudo como se fosse antes. Muito bem. E aí, há um ponto aqui no parágrafo que diz assim: o modelo foi adotado do fio de água para reduzir os impactos ambientais e tornar viável a construção das usinas. Pode ser que tenha dito essa frase para tornar viável do ponto de vista político, porque havia um embate ali entre duas ministras, né? Uma do meio ambiente, outra do Minas e Energia, que uma não queria que construísse nada, que era a ministra do meio ambiente, por causa dos bichos da floresta. E a outra, da energia, sabia da necessidade de ter construído uma usina, mas ao mesmo tempo não queria pagar o ônus de dizer que o meio ambiente, as comunidades e tal. Só que do ponto de vista da engenharia, isso aqui ficou inviável, que ela não vai conseguir funcionar assim. Como a própria matéria diz, só no ano passado ela teve um prejuízo de 850 milhões de reais. E esse ano de 2021 vai caminhar para um prejuízo igual, que ela não consegue produzir a quantidade de energia que estava prevista, e não conseguirá. Nesse regime de fio de água, não conseguirá. Bom, aí vamos entrar aqui na análise que eu fiz. Na matéria diz o seguinte: para diminuir os impactos ambientais, a área alagada foi reduzida de 1.200 km² para 516 km². Bom, primeiro fica parecendo que 1.200 km² é um oceano, é uma coisa... Não, se você fizer o cálculo, né, como se fosse, por exemplo, um círculo, imagina que o lago fosse um círculo, por hipótese. 1.200 km² é um círculo cujo raio é de 19,5 km. Então não é assim uma coisa. Então de ponta a ponta, se você tivesse que ir de uma ponta a ponta de um lago desse, seriam 38 km. Não é pequeno, evidentemente não é pequeno. Mas tira um pouco essa ideia de que 1.200 km² é uma imensidão. Então foi reduzido para 516 km². Se você fizer a conta, 516 km², se fosse também um círculo, já cairia o raio dos tais 19,5 km, e eu fiz a conta, evidentemente, cairia para 12,8 km de raio. Então, reduziu bastante. Estou aqui considerando como se, por hipótese, como se o lago fosse uma coisa circular para o efeito aqui de uma facilidade da análise. Muito bem. Por que
ao ler isso aqui, que a redução foi de 1.200 km² para 516 km², eu nitidamente falei assim, aonde que tem uma certa falha aqui nesse material? É claro, não é a função do jornalista descer uma questão técnica tão grande, mas aonde que engana um pouco? Você fala assim, bom, afinal de contas, de 1.200 colocaram para 516, né? Não vai afetar tanto, né? É só a metade, um pouco menos da metade. Não, afeta. Afeta muito mais do que vocês imaginariam. Aí que eu vou entrar com os meus cálculos. Aí eu fui lá, pegando a boa e VLHP. Estamos aqui, vou mostrar para vocês só um memorial aqui dos cálculos aqui. Tá vendo? Aqui um pouquinho aqui. Tá, muito bem. Fui fazer uns cálculos. Por quê? Porque um reservatório, vamos fazer uma análise, ele parece ser um copo. O copo ele é um cone cortado, né? O copo não tem a pontinha do cone, ele está cortado. Claro que um reservatório de uma hidrelétrica não tem um formato exato, não estou querendo simplificar nesse nível, dizer que o reservatório é o formato de um copo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar os cálculos que eu fiz, porque que eu já imaginei que eu falei assim, olha, isso vai ser um desastre. Porque num cilindro, se vocês olharem aqui, estou botando uma foto de um cilindro, à medida que você diminui a altura do cilindro, o volume nesse corpo é proporcional à altura diretamente. Então, mas o diâmetro de um cilindro continua o mesmo do topo até a base. Então, se você vai querer controlar o volume de água, tudo bem, basta você monitorar o quanto de altura você vai fazer daquele cilindro. No cone não é assim, porque a área, certo? A área é diferente entre um ponto do cone até a base do cone, cortado. Então vamos imaginar esse gigantesco, né, reservatório, que você decidiu, como diz aqui a matéria, reduzir essa área, que era de 1.200 km. Você está aqui ó, em algum ponto aqui, esse que é a questão, em que ponto, que é o que eu vou mostrar nos cálculos, que você reduziu para 516 km². Se você fizer essa experiência, fizer em casa, você vai ver, e eu vou mostrar nos cálculos, que a quantidade de volume de fato que você tem nessa redução de área é muito maior do que simplesmente no cilindro, que se você reduzisse pela metade, você tinha metade de água. Então fica meio intuitivo. Se eu fizer um cilindro com metade da altura, eu vou ter metade de água. No cone cortado, nesse reservatório, não é assim. Porque essa área menor, você tem um volume muito menor abaixo daquela área. Aí eu fui fazer as contas, criei aqui, como tem os desenhos aqui que eu gosto, né? Então, aqui, um desenho aqui, né? Só que, né, o reservatório, na verdade, é o inverso, né? É o copo para cima. E eu fui fazendo umas contas, estimando exatamente qual seria a diferença de volume. Esse é o ponto. Qual a diferença de volume em eu ter uma área de 1.200 km² e caindo para 516 km² de área. Aí eu fiz todos os cálculos usando a trigonometria, considerando, é claro, é uma simplificação, porque eu estou usando dimensões de um cone reto, né? Usei algumas premissas, como por exemplo, uma lâmina d'água de 50 metros de altura e uma lâmina depois que fosse de 20 metros, uma parte mais rasa, enfim. Fazendo todos esses cálculos, eu chego à conclusão de que a redução de volume que foi imposta no reservatório de Belo Monte ao reduzir a área deve ter sido assim de uma ordem de 5 vezes. É bem provável que o reservatório final seja 20 a 25% do reservatório original. E é por isso que simplesmente falta água. E no final da matéria, há uma questão que o Ministério Público está reclamando, porque diz que as populações ribeirinhas estão reclamando da falta d'água, porque acusam agora a usina de estar aproveitando uma água que iria para as populações, porque existe inclusive um canal que é feito para desviar um pouco da água, isso já foi previsto para manter as populações também com a quantidade de água. Só que a questão não é ter feito um desvio para das unidades principais de Belo Monte para continuar levando água para o rio a jusante. Se eles mesmos dizem que a vazão desse rio
varia em 25 vezes de magnitude ao longo do ano, não é a usina que é realmente a culpada por faltar água hoje para os ribeirinhos. Se tivesse lá atrás, em 2008, mostrado para essas populações indígenas, para esses ribeirinhos, falou assim, olha, eu vou fazer um lago, sim, de 1.200 km², muitos de vocês vão ter que se afastar, talvez, 20 km de onde vocês estão hoje, porque o raio, como eu disse, é de 19,5 km, então vamos dizer que você estivesse exatamente no centro do lago. Então você teria que ser deslocado 19,5 km da onde está o lago, por hipótese, né? Só que você teria hoje uma reserva de água com um lago de 1.200 km de área, que essas populações hoje, você poderia usufruir de uma reserva de água do início do ano, quando você tinha grande abundância. Que é o que os próprios castores, os bichinhos, faziam cercando ali e tal, com aqueles gravetos e criando aquelas barricadas e tal, naquela cidade dos castores. Quer dizer, essas populações que estão ali foram privadas dessa tecnologia. Você teria que mostrar realmente para elas o seguinte, falar assim, olha, isso vai ser um benefício. Você tem a tristeza de ter que abandonar o seu local ali para 20, 30 km de distância, só que vai se formar um gigantesco lago, você vai continuar pescando, né? Vai poder ter piscicultura, vai poder usufruir daquilo e você vai ter estabilidade do regime de águas que você vai usufruir. Não. Se optou por uma solução muito simples, né? Muito fofa, como eu digo, vamos reduzir o tamanho para simplesmente 516 km², todo mundo vai sair bem nessa, só que aí você tem uma usina inoperante, as pessoas reclamando que tem falta d'água, e hoje acusam a usina, o que não é verdade, sinceramente, é o próprio regime hidráulico do rio, e nós ficamos assim. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que sempre que eu vejo alguma proposta, alguma coisa que começa a mostrar números, eu tenho a tendência sempre de começar a fazer as contas. E aí os números realmente revelam coisas absurdas. Na simulação que eu fiz, você poderia ter, por exemplo, uma hipótese, 35,5 quilômetros cúbicos de água no projeto original, por exemplo. E não sei exatamente todos os fatores ali do qual o lago não é, como eu disse, uma simplificação assim, mas pode ser que chegue a você ter ali apenas 10 quilômetros cúbicos de água represada, simplesmente porque você reduziu a área, né, da superfície do lago de 1.200 km² para 516 km². Então, realmente é muito triste, mas é a realidade.